Instalivros apresenta O Coach de $1 Trilhão, o Manual de Liderança do Vale do Silício. Eric Schmidt, Jonathan Rosenberg e Alan Eagle. Bill Campbell foi o maior coach do mundo. Trabalhou junto com Steve Jobs para salvar a Apple da falência, ajudou Eric Schmidt, Larry Page e Sergey Brin a construírem o Google, entre muitas outras histórias de sucesso. Baseado em suas próprias histórias e em uma série de entrevistas realizadas com quem conheceu Bill, os autores mostram os princípios essenciais que este grande homem seguia e que todo líder, gestor ou executivo deve saber. A história de Bill Campbell. Jonathan Rosenberg e Eric Schmidt trabalharam com Bill desde que entraram no Google como CEO, Eric em 2001, e diretor de produtos, Jonathan em 2002. Bill reunia-se com eles a cada 1 ou 2 semanas para conversar sobre os vários desafios que enfrentavam enquanto desenvolviam a empresa. Todos o chamavam de treinador, mas também de amigo. Bill Campbell só chegou à Califórnia aos 40 e poucos anos e começou sua carreira poucos anos antes disso. Ele cresceu na Pensilvânia, foi um bom aluno e era muito esforçado. Os autores dizem que Bill era um astro do futebol americano na Homestead High. Era um jogador com aparência improvável, pois era baixo em comparação aos jogadores de futebol americano. Bill conquistou o respeito de treinadores e companheiros de equipe com seu jogo e sua inteligência em campo. Em seu último ano, 1961, era o capitão do time. Bill Campbell não tinha muito dinheiro. Para ajudar a pagar seus estudos, era motorista de táxi. Formou-se em economia e concluiu o mestrado em educação em 1964, quando se mudou para o norte e foi treinador assistente de futebol americano no Boston College. Bill era um ótimo treinador, muito respeitado por todos, porém não teve sucesso na profissão por não ser tão durão. Compaixão demais foi seu ponto fraco nesse caso. Para ser treinador de futebol americano é preciso se importar menos com os sentimentos e mais com os resultados, e Bill não trabalhava dessa forma. Porém, veremos que a compaixão ao time funcionou muito melhor no mundo dos negócios do que em campo. Aos 39 anos, entrou no mundo dos negócios aceitando um emprego em uma agência de publicidade. Começou atendendo a Kraft e, alguns meses depois, foi para Nova York para atender a Kodak. Bill começou a trabalhar na Kodak e subiu de cargo rapidamente. John Sculley, pouco depois de ir para o Vale do Silício como CEO da Apple, ligou para Bill o convidando para trabalhar na empresa. O convite foi aceito e Bill saiu da Kodak. Após 9 meses na Apple, Bill foi promovido a vice-presidente de vendas e marketing. Em 1987, a Apple ofereceu a Bill o cargo de CEO. Ele aproveitou a oportunidade e permaneceu lá até 1990. Em 1994, Bill se tornou CEO da Intuit. Ele guiou a empresa durante anos de crescimento e sucesso, deixando o cargo em 2000. Os autores contam que quando Steve Jobs foi forçado a sair da Apple, em 85, Bill Campbell foi um dos poucos líderes da empresa a lutar contra essa saída. Quando retornou à Apple e se tornou CEO, em 1997, Steve nomeou Bill como um dos novos diretores. Steve e Bill se tornaram grandes amigos. Durante 15 anos, Bill se encontrou com Eric, Jonathan e Larry Page e vários outros líderes do Google quase toda semana. Durante todo esse tempo, os conselhos de Bill foram extremamente influentes. Os autores dizem que Bill Campbell foi uma das pessoas mais vitais para o sucesso do Google. Enquanto trabalhava com a equipe sênior do Google e com Steve Jobs da Apple, ele ajudava paralelamente muitas outras pessoas. Criativos inteligentes. Depois que Bill se foi, o Google começou a ensinar seus princípios a líderes por meio de seminários internos. Os autores dizem que existe uma nova geração de funcionários que são criativos e inteligentes. Explicam que o criativo inteligente é alguém que combina profundidade técnica com habilidade empresarial e estilo criativo. Essas pessoas sempre existiram, mas com a internet e as novas tecnologias, elas podem ter um impacto muito maior. Para terem sucesso, as empresas precisam desenvolver constantemente ótimos produtos, e para isso precisam atrair criativos inteligentes e construir um ambiente onde esses funcionários possam ser bem-sucedidos.
Outro fator importante para o sucesso são as equipes que atuam como comunidades. Elas integram interesses, deixam de lado as diferenças e são focadas naquilo que é bom para a empresa. No Google, Bill andava pelos corredores e conhecia todo mundo. Seu interesse não era somente por Eric e pelos outros grandes líderes. Ele se interessava por todos. Os autores dizem que Bill fez toda a equipe melhorar e dizem que o coaching é a melhor maneira de transformar pessoas eficazes em equipes poderosas. Não é preciso contratar um coach para cada equipe da empresa, pois o melhor coach para qualquer equipe é o seu próprio gestor. Um líder que é tanto um gestor experiente quanto um coach atencioso é um componente essencial para equipes de alta performance. Como gestor e CEO, Bill sabia fazer com que suas equipes tivessem bom desempenho. Os autores dizem que ele unia as pessoas e criava uma forte cultura de equipe, sem perder de vista o fato de que os resultados eram importantes e que eram a consequência direta de uma boa gestão. Bill dizia: como você convence as pessoas e as ajuda a florescer em seu ambiente? Não é sendo um ditador, não é dizendo a elas que diabos têm que fazer, é fazendo com que se sintam valorizadas por estarem na sala com você, ouvindo, prestando atenção. É isso que fazem os grandes gestores. Os autores contam que uma vez Bill mandou uma mensagem a um grande gestor que estava tendo dificuldades, aconselhando-o: você exigiu respeito em vez de merecê-lo. Precisa projetar humildade e altruísmo que mostrem que você se importa com a empresa e com as pessoas. As abordagens de Bill. Comece com relatos de viagem. Por mais de 10 anos, Eric realizou suas reuniões de equipe às segundas-feiras às 13 horas. Eram reuniões como qualquer outra empresa faz, mas Eric fugia do óbvio. Ele começava as reuniões perguntando o que os participantes haviam feito no fim de semana. Podia parecer apenas uma conversa informal, mas era parte de uma abordagem que Bill havia desenvolvido ao longo dos anos e aperfeiçoado com Eric. Eles tinham 2 objetivos. Primeiro, que os membros da equipe se conhecessem como pessoas, fora do trabalho. E segundo, que todos se engajassem na reunião desde o início de uma forma divertida, como Googlers e seres humanos, e não apenas como funcionários. Quando eram discutidas as decisões de negócios, Eric queria que todos contribuíssem independentemente de a questão ter a ver com sua área ou não. Bill acreditava que a boa comunicação era imprescindível para o sucesso de uma empresa. 5 palavras em um quadro branco. Nas reuniões, Bill sempre escrevia 5 palavras no quadro branco, indicando os temas que seriam abordados naquele dia. Bill Campbell tinha seus tópicos principais, mas não revelava tudo. Depois de falar sobre família e outras coisas não relacionadas ao trabalho, Bill perguntava a Jonathan quais eram seus 5 tópicos principais. Então, Jonathan entendeu que essa era a maneira de Bill ver como ele priorizava seu tempo e seus esforços. Independentemente de quais sejam os 5 tópicos apresentados no quadro branco, o importante é que cada lado tenha seus temas a abordar. É importante ter uma estrutura para a reunião e se preparar para ela. As reuniões são a melhor maneira de ajudar as pessoas a serem mais eficazes e crescerem. O trono atrás da mesa redonda. Bill acreditava que uma das principais funções do gestor é facilitar as decisões. Ele não incentivava a democracia e achava importante manter a política longe do ambiente empresarial. É importante que o gestor considere todas as perspectivas do grupo, que permita que as pessoas discutam e participem, mas, no final, é ele quem deve tomar a decisão. Os autores dizem que ter um bom processo para chegar a uma decisão é tão importante quanto a decisão em si, porque dá confiança à equipe e mantém todos em movimento. Lidere com base nos princípios fundamentais. Mas como tomar essa decisão difícil? Bill sempre aconselhou a tentar chegar ao centro da questão. Em qualquer situação, há verdades indiscutíveis com as quais todos podem concordar. São os princípios fundamentais. É trabalho do líder, ao enfrentar uma decisão difícil, lembrar a todos os princípios fundamentais, os alicerces da empresa ou do produto. Administre o gênio aberrante. Um dos problemas mais complicados enfrentados pelos gestores é o que fazer com aquelas pessoas que são extremamente competentes, porém muito difíceis de lidar.
Bill dizia que todos precisam saber trabalhar e colaborar com os outros, e caso não consigam, é preciso deixá-los ir. É preciso dar apoio enquanto eles produzem e lutar menos contra eles, tentando ajudá-los a superar o comportamento impróprio. Mas quanto dá para tolerar e quanto é demais? Bill ensinava a nunca tolerar pessoas que cruzam linhas éticas, como mentiras, falhas de integridade ou ética, assédio ou maus tratos aos colegas. Seu valor sempre deve compensar os danos que possam causar. A questão não é só o dinheiro. Os autores dizem que Bill sempre defendeu a generosidade. Todos precisam receber um salário justo, mas remuneração não tem só a ver com o valor econômico, mas também com o valor emocional. Remunerar bem as pessoas demonstra amor e respeito e faz com que as pessoas criem um forte vínculo com as metas determinadas pela empresa. O objetivo de uma empresa é dar vida à visão de um produto. Ed Q, um executivo da Apple que ajudou a criar a App Store, recorda que, quando apresentou o conceito à diretoria da Apple, Bill entendeu muito rápido a importância. Alguns faziam perguntas sobre o funcionamento da loja, disse Ed, enquanto as perguntas de Bill eram sobre como poderíamos criá-la mais rápido. Bill dizia que quando se tem o produto certo na hora certa, deve correr o máximo que puder. De cabeça erguida. No mundo empresarial, demissões são inevitáveis e demitir pessoas exige respeito. Bill dizia: quando você demite alguém, fica péssimo por um dia, mas depois diz a si mesmo que deveria ter feito isso antes. Ninguém tem êxito em sua terceira chance. Se precisar demitir, seja generoso, trate as pessoas muito bem e fale sobre suas realizações. Construa um envoltório de confiança. A confiança é importante em qualquer tipo de relacionamentos, e para Bill, a confiança sempre estava em primeiro lugar. Os autores dizem que quando você confia em alguém, significa que se sente seguro para ser vulnerável com aquela pessoa. Mas em relação a Bill, confiança significa mais algumas coisas. Significava ter palavra, ser leal, íntegro e ter discrição. Estabelecer confiança é um fator crucial para construir a chamada segurança psicológica nas equipes. Só dê coaching a quem estiver aberto a isso. Pessoas abertas ao coaching são honestas e humildes, têm disposição, trabalham duro e estão sempre querendo aprender. Um coach é alguém que diz o que você não quer ouvir, que o faz ver o que você não quer ver, para que você possa ser quem sempre soube que poderia ser. O trabalho de Bill era tornar as pessoas melhores, mas somente se estivessem abertas a isso. Pratique a escuta livre. Os autores dizem que, em uma sessão de coaching com Bill, sempre sabiam que ele ouviria atentamente, sem ficar checando o celular, nem olhando o relógio ou pela janela. Ele estava sempre bem ali. É muito importante escutar as pessoas com atenção, sem ficar pensando no que vai dizer depois. Ouça e faça perguntas que levem a pessoa ao problema real, ao foco da questão. Quando você escuta ativamente, a pessoa também se sente valorizada. Nada de lacunas entre palavras e fatos. O cofundador da Intuit, Scott Cook, relata: ele realmente me ensinou a ser honesto e autêntico nos feedbacks. É possível preservar o respeito e a lealdade de alguém, mesmo fazendo comentários difíceis sobre seu desempenho. Os autores dizem que a sinceridade de Bill funcionava porque todos sabiam que ele falava com carinho. Seja franco, transparente, honesto. Dê feedbacks negativos com carinho e respeito e sempre faça isso em particular. Não enfie sua ideia goela abaixo nos outros. Os autores aconselham a não dizer às pessoas o que elas devem fazer. Ao invés disso, conte histórias sobre outros que fazem o que você quer sugerir. Alguns estudiosos descrevem a abordagem de Bill, escutar, dar feedback honesto, exigir franqueza, como transparência relacional, que é uma característica fundamental da liderança autêntica. Já Adam Grant usa o termo doadores desagradáveis e explica que são líderes rudes, mas que no fundo só querem o melhor para todos. Pregue a coragem. É natural que as pessoas tenham medo do fracasso, mas é tarefa do gestor fazer com que as pessoas tenham coragem de ir além.
Bill acreditava nas pessoas mais do que elas mesmas, estabelecia altos padrões para aqueles que ele aconselhava e impulsionava as pessoas a realizarem seus planos. A equipe em primeiro lugar. Bill Campbell costumava dizer que você não consegue fazer nada sem um time. É uma afirmação óbvia quando se trata de esportes, mas é muito subestimado nos negócios. Um time não tem sucesso se todos os membros não forem leais e, quando necessário, abrirem mão de seus interesses pessoais em nome do grupo. Os autores dizem que a vitória da equipe tem que ser a coisa mais importante. Quando me tornei CEO do Google, diz Sundar Pichai, Bill me ensinou que nesse nível, mais do que nunca, é preciso apostar nas pessoas, escolher seu time, pensar muito sobre isso. Como gestor, é muito importante escolher os jogadores certos para seu time. Segundo Bill, as principais características que se deve procurar nas pessoas estão relacionadas à inteligência e ao coração, a habilidade de aprender rápido, vontade de trabalhar duro, integridade, perseverança, empatia e capacidade de pôr a equipe em primeiro lugar. Nos anos 1980, a maioria dos executivos de empresas de tecnologia eram homens. Os autores afirmam que Bill defendia a presença das mulheres e acreditava na diversidade nas equipes bem antes de isso ser um assunto comum. Os autores dizem que quando resumimos os princípios que Bill usou para construir equipes e tentamos aplicá-los como gestor, você se dá permissão para ser empático e afirmam que liderar equipes fica mais agradável e a equipe mais eficaz quando você conhece as pessoas e se importa com elas. Muitas pessoas com quem os autores conversaram falaram sobre a capacidade de Bill perceber quando os outros estavam frustrados. Para isso é preciso estar atento, ouvir e observar muito. É muito importante que o coach consiga resolver pequenos mal-entendidos antes que se tornem problemas maiores, e isso requer muita sensibilidade e empatia. Bill tinha a essência de um grande treinador esportivo, sempre colocando a equipe em primeiro lugar. Os autores contam que quando ele se deparava com um problema, sua primeira pergunta não era sobre a questão em si, e sim sobre a equipe que cuidava dela. Resolva a equipe e você resolverá o problema. O poder do amor. Não é comum ouvir falar sobre amor no âmbito profissional. Fomos ensinados a separar nossas emoções pessoais do ambiente profissional. Porém, Bill não agia desta forma, apenas tratava as pessoas como pessoas. Os autores dizem que aprenderam com Bill que tudo bem amar, que os membros de sua equipe são pessoas, que a equipe toda fica mais forte quando você derruba os muros entre o eu humano e o profissional e abraça a pessoa inteira com amor. Bill tratava todos com respeito, sabia seus nomes e mostrava interesse por suas famílias. Construa comunidades sempre. Quando as pessoas estão mais conectadas, a equipe se torna muito mais forte. Bill criou uma cultura chamada de amor companheiro, sentimentos de afeição, compaixão, carinho e ternura pelos outros. Ensinou que as pessoas devem amar os fundadores da empresa e garantir que eles estejam engajados. São os fundadores as pessoas de maior visão e paixão pela companhia. Com certeza, ter alguém como Bill Campbell por perto é maravilhoso, e os autores tiveram essa sorte, mas afirmam que em qualquer empresa, a melhor pessoa para ser o coach de uma equipe é o seu próprio gestor. E para ser um bom gestor, é preciso ser um bom coach. Insta Insights. Ter o cargo de gestor não significa ser líder. Quem determina a liderança são os integrantes do grupo. Construa relações de confiança com todos, sendo leal e íntegro. A equipe sempre deve ser a prioridade para o líder que deseja ser um bom coach. Tenha relacionamentos afetuosos no trabalho, coloque amor em tudo o que fizer e tenha compaixão pelas pessoas. Para ter sucesso, as empresas precisam de equipes que trabalhem como comunidades e que tenham foco no que é bom para a empresa. Neste livro, você aprendeu que, através da história de Bill Campbell, vemos que um bom coach pode transformar a realidade de uma empresa. Não é necessário contratar um coach para cada grupo, se seus próprios gestores seguirem os princípios básicos apresentados pelos autores e se transformarem em bons líderes para suas equipes, através do amor, empatia e compaixão, aliados ao comprometimento, lealdade e integridade.
É possível criar um ambiente onde os funcionários se sintam valorizados, amados e coloquem os interesses da equipe em primeiro lugar. Quando se tem um gestor coach e uma equipe que trabalha como um time, o trabalho se torna mais leve, prazeroso e as chances de sucesso da empresa crescem. Gostou e quer aprender mais? O InstaLivros recomenda a leitura de Como o Google Funciona, Eric Schmidt e Jonathan Rosenberg.